Vamos então conversar um pouco sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus nesse domingo é muito bonita e traz um ensinamento muito grande para nós. Nós estamos então amanhã no segundo domingo do Advento, quer dizer, começando a segunda semana de preparação para o nosso Natal. Nosso Natal é dia 24, 25, portanto nós estamos já na metade, mais na metade, não vamos chegar na metade essa semana, né, do nosso tempo de preparação para o Natal. E esses dois domingos, como eu falei para vocês, eles são marcados pela segunda vinda de Jesus. Então devemos nos preparar, estar atentos, vigiar, como diz Jesus, não é? Porque um dia Jesus vai voltar, a história vai acabar, a história da humanidade nessa terra, e nós temos um encontro marcado com Jesus. Então, é a lembrança da segunda vinda de Jesus. Os outros dois domingos, os dois finais da segunda parte do Advento, vão então nos preparar para o Natal. Como é que nós vamos viver o nosso Natal? E então, depois a gente colocar um pouco disso e esse assunto, vamos pegar os textos, né? Porque nada melhor do que pegar os textos e ver o que os textos falam, não o que nós falamos. E esse é o grande problema das homilias. A gente às vezes não fala o que a palavra de Deus está falando, mas o que a gente quer falar. Isso é muito ruim, porque nós não podemos nos colocar no lugar de Deus. É Deus que fala através de nós e através dos textos também. Então nós temos a primeira leitura, é de Isaías. Isaías vem nos acompanhando e vai nos acompanhar ainda, inclusive domingo que vem, e durante a semana também. Nós estamos no capítulo 40 do profeta Isaías, versículo de 1 a 5, 9 a 11. Olha, esse capítulo 40 é o começo da segunda parte de Isaías. É chamado segundo Isaías. Então, essa segunda parte é quando o povo estava lá na Babilônia, desterrado da terra dele, né? Aquele povo estava sofrendo, queria voltar para casa, mas não podia. Mas aí o Império Babilônio já tinha caído na mão dos persas. Então, é aquela esperança de volta para casa. Então, nesse momento, veja só que coisa bonita, não é? O profeta Isaías vai ser o mensageiro. Vai levar uma mensagem para aquele povo que vive assim desterrado da sua terra. E qual é a mensagem? É uma mensagem de alegria, de certeza, de esperança. Consolai, meu povo, consolai-o, diz vosso Deus. Quer dizer que então ele tem a missão agora de anunciar coisas bonitas que vão acontecer. E quais são essas coisas bonitas? A servidão acabou, a sua servidão do povo acabou, a expiação de suas culpas foi cumprida. Então, veja, acabou aquele momento. Isso aí foi mais ou menos 70 anos depois que eles foram exilados, foram levados para fora do país, não é? Então acabou, aquele sofrimento está chegando no fim. E aí ele tem de gritar, ele é a voz que vai gritar, ele é a voz que vai gritar para o povo. E o que ele vai gritar para o povo? E aqui interessante, não é, que a gente leia o que o profeta escreveu. Preparai no deserto o caminho do Senhor, aplainar na solidão a estrada do nosso Deus. Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto e alise-se as asperezas, porque a glória do Senhor então se manifestará e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. Quer dizer, então agora é preparar a chegada do Senhor. O Senhor está chegando para libertar aquele povo, para levar realmente novamente para a terra que é deles, voltar para casa. Aí, novamente, não é? Deus vai dizer para ele, sobe um alto monte, tu que trazes a boa nova a Sião. O profeta tem a boa notícia, uma boa notícia para o povo. Levanta com força a tua voz. Ele deve gritar. Gritar é um grito de alegria, de esperança. Tu que trazes a boa nova a Jerusalém. Ergue a voz, não temas.
dize as cidades de Judá. Então agora ele tem que gritar. E o que ele vai gritar para o povo? Um grito de alegria. Eis vosso Deus, eis que o Senhor Deus vem com poder, seu braço tudo domina. Eis com ele sua conquista, eis à sua frente a vitória. Como um pastor, ele apacenta o rebanho, reúne com a força dos braços os cordeiros, carrega-os ao colo, ele mesmo tange as ovelhas mães. Então aqui nós temos uma coisa bonita, quer dizer, é o anúncio que o povo esperava. Vai voltar para casa. E quem é que vai levar para casa aquele povo? É Deus. Deus vai se pôr à frente. Então já é o momento de preparar os caminhos para a chegada de Deus que vai libertar aquela gente. Bonito isso. Vocês imaginam aquele povo, quando ouve o profeta falando isso em nome de Deus, como eles devem ter se enchido de alegria. Agora acabou tudo aquele pesadelo, aquele sofrimento que ele passou. Isso aconteceu? Aconteceu. Que o rei da Pérsia, que tomou a Babilônia, mandou o povo voltar para casa. E o povo foi voltando para casa. Agora, então se realizou a profecia. Mas não foi aquilo que eles esperavam, porque começaram a reconstruir tudo na terra deles e depois novamente se afastaram de Deus e vieram outras desgraças. Nesse trecho aqui, desde o tempo antigo, né, antes de Jesus chegar, se aplicava a vinda do Messias. O Messias ia chegar, o Messias, o Salvador. E o povo pensava que ia ser um rei, né? Que ia ser como o rei Davi, o rei Salomão novamente. Quer dizer, aquela visão de um Messias político, porque voltaram para casa, mas, como diz, as bandalheiras continuaram, né? E o sofrimento também. E então, eles falam, não, a visão do profeta é maior. Não é só volta para casa, mas é realmente a vinda do Messias, o Messias esperado. Agora vocês vejam o trecho do Evangelho. Nós estamos lendo Marcos agora e também durante o ano, o tempo comum, vai ser Marcos esse ano. É o ano de Marcos. É o começo do Evangelho de Marcos. Marcos começa assim: início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Veja, a gente às vezes não presta atenção. Início, ele está começando então. Do Evangelho. Evangelho é a boa notícia. Quer dizer que então tem uma boa notícia, Marcos vai dar para nós uma boa notícia. Qual é essa boa notícia? Jesus Cristo. Jesus Cristo, que nasceu lá em Belém, viveu em Nazaré, teve aqueles 3 anos de pregação, morreu na cruz, é ressuscitado, está junto de Deus Pai. Então, o início da boa notícia que vai ser dada, da mensagem, portanto, de Jesus Cristo. Mas quem é esse Jesus Cristo? Filho de Deus. Veja, portanto, aqui ele já coloca no início do evangelho dele, portanto, da boa notícia, tudo o que o evangelho vai dizer depois. Todo o evangelho de Marcos é justamente contar essa boa notícia, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele, logo em seguida, depois que ele faz essa frase, ele vai citar esse trecho do profeta Isaías, que nós lemos na primeira leitura da missa. Está escrito no livro do profeta Isaías: eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Quer dizer, ele resume, não põe todas as palavras do Isaías, mas ele deve estar citando de cor, né? O que ele lembrava desse trecho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitar suas estradas. Veja, preparai o caminho do Senhor, aquele que nós vimos na primeira leitura. Então, preparar o caminho do Senhor, por quê? Porque o Senhor vai chegar, o Jesus Cristo.
E aí então ele vai dizer que a profecia do Isaías já estava realizada. Quem era esse mensageiro? Essa voz que gritou no deserto, né? Essa voz que pediu para preparar os caminhos do Senhor. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. João Batista, portanto, é a voz, porque estava no deserto. João viveu no deserto de Judá. Por sinal, eu tive a oportunidade de visitar, realmente é um deserto muito feio, né? E o Jordão passa por lá, até hoje existe um lugar onde João Batista batizava o pessoal. Então, o João Batista, ele vai realizar a profecia, a voz que aparece e grita, né? Preparai o caminho do Senhor. E o João Batista prepara o povo de que jeito? Pregando o batismo de conversão para o perdão dos pecados, o que, portanto, nos faz receber a visita do Senhor é o arrependimento dos pecados, a gente se voltar para Deus, pedindo a Deus que tire de nós toda a maldade. E aí ele vai, o Marcos, contar para nós o que aconteceu. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam a seu encontro. Quer dizer, quando ele fala toda a Judéia, naturalmente ele é uma força de expressão, não é que ia todo mundo, né? Quer dizer que ia muita gente, né? Muita gente da Judéia, porque ele estava no deserto da Judéia, e os moradores de Jerusalém. Quer dizer, muitos moradores de Jerusalém iam ao encontro de João Batista, que João Batista chamava a atenção. Ele tinha uma vida muito, muito difícil, não é? E a pregação dele era muito dura, chamava atenção. E aí o que acontecia? Quando ouviam João, confessavam os seus pecados. Quer dizer, então quando ouviam João falar, iam aprainando os caminhos do Senhor, preparando os caminhos do Senhor para a chegada de alguém, não é? E João os batizava no Rio Jordão. Era o batismo, não o nosso batismo, era o batismo de perdido perdão, né? Nosso batismo é a vida nova que entra dentro de nós. E aí ele apresenta a figura do João. João, a figura dele já era um grito, era uma voz. João se vestia com uma pele de camelo. A gente sabe, a pele de camelo é dura, couro, né? Couro curtido, meu Deus do céu. Deve ser muito, muito ruim. E comia gafanhotos e mel do campo. Lá na terra de Jesus, no deserto, existem muitos gafanhotos que eles comem, não é? Que são gafanhotos grandes e, naturalmente, tem proteína, todas essas coisas, não é? E mel que encontrava, naturalmente, lá no campo, quer dizer, entre as pedras. Então, a figura do João. Depois, o que ele pregava? Pregava dizendo, depois de mim virá alguém mais forte do que eu. E eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Veja, portanto, ele está ali somente preparando. E outros trechos do Evangelho, ele vai dizer que eu não sou Messias, né? E depois vai dizer, então quem que é você? A voz que grita no deserto, a gente vê novamente em outros evangelhos. Bom, aqui nós temos então uma coisa muito interessante. João Batista teve uma missão. Ele começa a realizar aquela profecia de Isaías. Então ele é o mensageiro que vem na frente. É interessante. Na Idade Média, até no tempo também de Jesus, os romanos tinham muito disso, né? Quando chegava uma autoridade, na frente da autoridade ia o arauto. O arauto é o mensageiro. Eu chegava no lugar lá, tocava uma trombeta, um clarim, sei lá o quê, reunia o povo e anunciava, está chegando Sua Majestade, o rei, não sei quantos lá, né? E o povo, então, ficava ali esperando a chegada, estava se preparando para a chegada. Então, João é aquele que veio na frente para preparar a chegada de Jesus. Então, o mensageiro, o arauto, a voz. E até interessante, viu, Fábio,
o comentário que Santo Agostinho faz. Você gosta de Santo Agostinho? Eu também gosto muito. Santo Agostinho diz assim: João era a voz. O que é a voz? Nós temos na nossa garganta as cordas vocálicas, né? Que tem diversas tonalidades, né? As cordas vocálicas. E nós temos os pulmões, né? E outro sistema que faz o quê? A gente usa o sopro, vamos dizer, para fazer as cordas vocais tocarem. E nós, desde criança, aprendemos a manejar isso. Então, o que é a voz? A voz é esse sistema que nós temos na nossa garganta, no nosso pulmão, tudo mais, não é? Então, isso é a voz. A voz em si não diz nada. A voz em si não diz nada. Porque você pode muito bem estar falando uma porção de besteira aí, não diz nada, né? Agora, ou então gritar, etc., que não diz nada. Agora, o que é a palavra? A palavra está na nossa cabeça. Então você pensa uma coisa e você, desde criança educado, né? Você quer falar isso para os outros, dizer para os outros, você aciona todo esse sistema, então a voz é a expressão da palavra. Então João é a voz, Jesus é a palavra. Tanto assim que São João, no evangelho dele, diz: no princípio era a palavra era Deus. Né? É interessante essa colocação de Santo Agostinho. Mas o impressionante nessa missa de hoje, de amanhã também, é justamente isso. João Batista é a voz que preparou a chegada de Jesus. Jesus chegou quando ele... Nesse tempo, Jesus já estava lá, estava vivo. E João vai mostrar: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem. Depois ele é morto, o João Batista é degolado, como vocês sabem, por Herodes, mas Jesus então continua e faz realmente a sua missão. Bom, isso daqui é, portanto, a missão de João. Agora, você veja o seguinte: Jesus veio, nós vamos celebrar isso no Natal. Aliás, a figura do João Batista vai voltar domingo que vem também. Não vou insistir no João Batista, né? Mas acontece, Jesus veio no Natal, viveu entre nós, trouxe o reino de Deus, uma proposta bonita, e uma grande parte da humanidade não conhece ainda. E uma boa parte da humanidade que conhece não vive. Então, qual é a nossa missão de cristãos e cristãs hoje? Nós temos de ser como João Batista, anunciar a chegada de Jesus. Ele já veio, mas ele vai voltar. Por isso que ele é colocado aqui para nos lembrar que Jesus vai voltar. Daí então a coisa vai ser para valer mesmo. Já valeu, né? Mas agora vai ser definitivo. Quer dizer, o reino de Deus vai acontecer mesmo. E quem estiver com Jesus, muito bem. Quem não estiver, meus pêsames, né? Porque vai ser ruim mesmo. Então, o que nós devemos fazer? Ajudar com a nossa vida, o exemplo da nossa vida, e também com a nossa palavra, ajudar as pessoas a se encontrarem com Jesus. Agora, vem a pergunta. Jesus falou que ia voltar. E aqui as primeiras comunidades, eu já acho que eu falei já aqui para vocês, as primeiras comunidades achavam que ia chegar logo, porque o negócio estava ruim. Aquelas perseguições, barbaridade, quanta gente foi matada, e foi muito triste aquilo, né? E então eles achavam que Jesus ia chegar logo, ia voltar logo. E Jesus não chegava. Jesus não chegava. Então, começou o pessoal a falar: mais e daí? É como hoje, faz 2000 anos que Jesus veio e falou que ia chegar, até hoje não, né? E então muita gente fala: mas vai chegar, mas não chegou ainda. Então havia as pessoas que ficavam caçoando dos cristãos, mesmo na comunidade. Pô, mas como é que é esse negócio aí? Essas histórias que vocês contam, não sei o quê. Aí nós lemos um trecho da segunda carta de Pedro. É o capítulo 3 da segunda carta de Pedro, versículo de 8 a 14. Então Pedro, diante dessa conversaiada, que tem dessas risadas até que faziam,
sobre a vinda de Jesus, ele vai tentar refutar esse pessoal. E ele vai dizer o seguinte: uma coisa vós não podeis desconhecer. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, é a desculpa que ele dá. Quer dizer, se for assim, já faz 2 dias, né? Já faz 2 dias. Esse argumento realmente não vale. A gente vê São Pedro aí, coitado de São Pedro. Ele realmente, esse argumento não vale. Isso aí é um argumento estropiado, como disse, né? Agora, ele dá o segundo argumento. O segundo argumento, esse é interessante. Ele diz assim: o Senhor não tarda a cumprir sua promessa. Ele achava que não ia demorar, como pensam alguns, achando que a demora, que está demorando. Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que alguém se perca, ao contrário, quer que todos venham converter-se. Então, esse argumento é bonito. Quer dizer, por que Jesus não voltou logo? Porque Deus tem paciência, Deus quer que a gente esteja com Ele, porque junto com Ele que nós vamos encontrar a felicidade, não é longe dele não. Então, Deus tem paciência, Deus quer a nossa felicidade. E Deus, então, vai deixando tempo para a gente realmente se converter. Agora, Jesus vai voltar, ele vai dizer: o dia do Senhor chegará como ladrão. Isso aqui nós já ouvimos em outras ocasiões aí, né? E ele vai dizer o que vai acontecer. Ele diz: na primeira vez, a humanidade acabou com a água, né? Foi a história de Noé. Agora vai acabar com o fogo, né? Ele vai dizer que vai ser como o fogo, que a coisa vai acontecer. Bom, mas deixando de lado isso, ele vai dizer: o vosso empenho deve ser uma vida santa e piedosa. Então, aquilo que a gente vem dizendo, não é ficar pensando, mas puxa vida, o fogaréu que vai haver aí, né? Não, a gente tenta lembrar o seguinte: vamos viver bem. Viver bem a nossa vida de família, a nossa vida de trabalho, a nossa vida de diversão, as nossas amizades. Viver com honestidade dentro do temor de Deus. Isso que é o mais importante. E esse trecho vai terminar assim, de uma maneira bonita. Vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que Ele vos encontre numa vida pura e sem mancha em paz. Então, eu acho que é realmente uma colocação bonita essa que faz, e que já nós fomos comentando também em outras ocasiões, né? Então a gente não pensa muito, quando Jesus vai voltar, puxa vida, isso aqui vai ser como diz outro, vai ser uma desgraceira danada, né? Não, não é assim não, né? A gente deve lembrar, Deus nos quer bem, Deus tem paciência conosco. Agora eu vou terminar essa nossa conversa, que já vai indo longe, né? Com o Salmo 85. É um salmo bonito, que fala justamente dessa vinda do Senhor. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. O que o Senhor vai falar? É a paz que Ele vai anunciar. A paz para seu povo, seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Veja, portanto, a certeza de que Deus vai voltar, mas Ele vai trazer para nós o quê? A paz e a salvação. Bonito isto, né? Ele vai dizer depois, de uma maneira bonita: a verdade e o amor se encontrarão. A verdade e o amor. A justiça e a paz se abraçarão. Mesmo tempo de pandemia, né? A justiça e a paz se abraçarão. E da terra brotará a fidelidade, e justiça olhará dos altos céus. Veja, portanto, a salvação, a justiça, a paz, a verdade, o amor, tudo isso vai acontecer. E a salvação de seguir os passos seus. Termina de uma maneira muito bonita aí esses versos que são citados. Então, esse domingo é um domingo que traz boas coisas para nós. A esperança sempre, que
que é realmente uma virtude sobre a qual você fala pouco e deve falar bastante, principalmente nos momentos de muita dificuldade, não é? A esperança. Veja a primeira leitura do profeta Isaías, aquele povo, olha, está chegando, vamos preparar os caminhos do Senhor. O mensageiro, o profeta está anunciando. Esse mensageiro, João Batista, vem anunciar a chegada de Jesus. Preparai os caminhos do Senhor. Preparou. Ele preparou com a vida dele, com a palavra dele, com os gestos que ele fez. Muito bem. Então, Jesus já veio. Ele vai voltar um dia. Então, vamos nos preparar. Sem sustos, mas, como diz aqui São Pedro, uma vida santa e piedosa. Uma vida pura, sem mancha e em paz. É a grande mensagem que nós temos para esse domingo. É uma esperança que deve brotar em nosso coração. Com Deus, nós vencemos tudo. Né, Fábio? Ô, Dom Luizinho, se é. E eu fico pensando, Dom Luizinho, tem aquele cântico evangélico Benedictus, né? Das laudes que fala o trecho de João Batista, né? E nos convoca a sermos Joões Batista, não sei como dizer o plural de João, mas a sermos como ele, né? A sermos, e como é que a gente faz isso, né? E hoje, aqui no começo do nosso programa, falando do santo de hoje, que é São Martinho de Dume, um grande homem, um homem que foi insigne na sua época de grande conhecimento, realmente mudou o mundo por onde ele passou, né? Então, a reflexão que fazemos é que quando nós nos deixamos conduzir, né, Dom Luizinho? Exato. Deus nos mostra o que ele quer, cada um de nós. Exato. Como é que a gente faz? Deixar Deus conduzir. Exato. E viver a nossa vida com tranquilidade, né? Viver bem a nossa vida, família, trabalho, diversões, amizades, né? A vida religiosa, da igreja também. Quer dizer, viver bem tudo isso, com tranquilidade, né? E quando temos oportunidade, falar também, não é? A gente anunciar, como diz aqui o São Marcos no evangelho dele, né? A boa notícia de Jesus Cristo, Filho de Deus. E realmente em Jesus nós encontramos as respostas para as nossas inquietações, para os nossos problemas, para os nossos temores, para as nossas angústias, não é? Jesus é o grande amigo que a gente tem, e o Pai dele, que é o Pai do céu, nosso Pai querido também, meu Deus do céu, como ele nos ama, nos quer bem, não é? Então, é isso. A nossa vida deve ser realmente, só o modo como a gente vive, já deve ser um anúncio, preparar os caminhos do Senhor, né? É verdade, Dom Luizinho. Dom Luizinho, eu fico de boca aberta. Não consigo me controlar. Como é fácil escutar o senhor, quando o senhor fala, como fica tudo muito fácil, Dom Luizinho. Eu acredito que o nosso ouvinte agora também está pensando nisso. Do jeito como o senhor colocou agora, que maravilha, né? Poxa, por que a gente complica tanto, Dom Luizinho? Não precisamos complicar, não é? Eu acho que Deus é simples. Nós, quando aproximamos de Deus, nós tornamos também simples. A gente começa a ver as coisas como são. Quando a gente fica meio longe de Deus, a gente vai complicando. Aí vai complicando, né? Complicar a vida. Não, a vida é muito boa. Quando a gente vive com simplicidade, é a coisa mais bonita que existe. Que maravilha, que maravilha. Tá muito bem. Muito bem, Dom Luizinho. A gente podia ficar aqui mais umas 2, 3 horas conversando, né? Cutucando o senhor aí para ainda tirar mais tesouros aí desse baú, né, Dom Luizinho? Mas a gente vai ter que seguir com o programa e nós temos que terminar de uma forma boa, pedindo que o senhor abençoe, né, os nossos ouvintes, a todos nós aqui também do estúdio. Não tem dúvida, Fábio. Para você, família, a Érica, a família da Érica, é você que está aí nos acompanhando, nos ouvindo, nos vendo, né? E realmente desejando um bom final de semana, muitas coisas boas. Eu vou pedir a benção de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger,
e aos teus lados para te acompanhar. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus, nossa mãezinha querida, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém.